Olá, pessoal. Vão chegando aqui nessa live do Valoriza Mulher. Aguardando vocês chegarem aqui comigo. Hoje o tema é muito especial. O tema de hoje é obediência. Quem está ao vivo aí vai chegando, já vai deixando um coraçãozinho e já vai compartilhando. Hoje o cenário está um pouquinho diferente. Quem acompanha o Valoriza Mulher sabe do que eu estou falando. Mas vai chamando, eu vou colocar alguns convites aqui para participar aqui com a gente. E daqui a pouquinho vou chamar a nossa convidada. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Agostinho e eu sou a idealizadora do projeto Valoriza Mulher. Um projeto que tem a intenção real de te valorizar, você que é mulher, para nós que somos mulheres. Mas também nós não deixamos de lado os homens que sabem valorizar a mulher da sua vida, as mulheres que estão ao seu redor, ou seja, esposa, mãe, filhas, irmãs. Valoriza a mulher. É para todos. E é isso que é o importante. Bora lá, pessoal. Vai chegando, vai deixando um coraçãozinho e vai enviando, chamando outras pessoas para participar aqui dessa live. A nossa convidada de hoje é a Marielle. Pessoal, vai colocando aí para mim o que é que vocês gostariam de saber da Marielle, vai perguntando. Olha aqui, a Tereza já está colocando aqui. Boa noite, Sandra. Vim através da Marielle Marcioli. Seja muito bem-vinda, Tereza. Que bom que você está aqui. E que bom que todo mundo está chegando aqui. Eu já vou chamar a nossa convidada. O tema de hoje é obediência. Vocês estão aqui, ó. Olha aqui o cenário. Por que será que eu estou assim? Quando a gente fala em obediência, né? Tudo de bom com os nossos. A Marielle para esse bate-papo especial. A Bruna Carolina está aqui também. Oi, Bruna. Oi, Marielle. Que Olá, bom que você está Gra. aqui. Tudo bem? Tudo bem? E você, amada? Como que você está? Ótimo, que saudade desse sorriso, saudade dessa Ah, simpatia de pessoa. Que delícia estar aqui, mesmo que virtualmente, né? A Sandra é aquele mas tipo de pessoa, não sei quem conhece ela pessoalmente ou só aqui pelo Instagram, aquele tipo de pessoa que onde ela chega, ela tem uma energia tão linda, tão positiva, que ela chega e vai abraçando as pessoas, né? Ainda que virtualmente eu consigo sentir isso daqui, Sandra. Obrigada pelo convite, tá? Tô muito feliz. eu que agradeço, Marielle. Marielle, ó, só para você ver. Olha o cenário que eu fiz aqui para você, Que Marielle. produção, tá super produzida aí, que graça! É que hoje o tema é fantástico, é obediência. E quando a gente fala em obediência, o que remete à obediência? Aos nossos filhos. Nós também temos que ser obedientes, principalmente a Deus, mas a Sim. obediência, nós que já estamos nessa fase mais adulta, né? Obediência, ela tem uma conexão muito grande com as crianças. E devido a isso, Marielle, eu fiz uma mudança no cenário Sim, para Mara. remeter justamente isso. Mas assim, o pessoal está ouvindo bem? Está bem bacana? Está ouvindo bem, Marielle? Tô O som ouvindo tá bom? certinho. Conta aí, pessoal, pra gente nos Ó, comentários se a imagem tá boa, se o som tá ok, pra gente isso, comentar, né? Às vezes isso, comenta aí, acontece alguma. pessoal. Às vezes fica meio Isso, tremida a imagem. Hoje eu fiz uma live, eu tive que sair e começar de novo a live porque a imagem tava tremenda. Mas agora acho que foi, né? Tá estava tudo tremendo. certinho. Uhum. Eu acho que está bem bacana. Marielle, aqui na nossa live também, agora já está a Bruna. Lembra que eu falei para você da Bruna? Que Sim, virá semana que vem? Então, ela tem um trabalho super bacana. Ela trabalha com parto humanizado. O tema da semana que vem é parto humanizado. ai, Mas que vamos legal. focar hoje, super bacana, né? Mas vamos focar hoje no nosso tema. Tema de hoje, do Valoriza Mulher, obediência. E eu quero saber um pouquinho mais sobre essa linda, maravilhosa, que eu, com todo o amor, com todo o zelo, chamo de Mari.
Não é assim, Mari? É a Mari. Pra me chamar, exatamente. No meu WhatsApp tá lá salvo como Sandra Coraçãozinho. É a Sandra Ai, que Coração. lindo. Que bom, estou muito grata. Mas fala um pouquinho para o pessoal. Tem alguns que já te acompanham, Mari. Já tomaram café contigo, café com a Mari, né? Exato. Mas fala um pouquinho para o pessoal que ainda não te conhece e que tem que conhecer. Vocês que têm filhos pequenos, vocês que estão planejando ter filhos, entra em conexão com essa pessoa maravilhosa que tem o nome de Mari. E não é por acaso esse selo todo. Porque ela vai te dar dicas importantíssimas. Mas fala aí, Mari, quem é a Mari? Vou me apresentar brevemente. É difícil a gente falar da gente mesmo, né? Seria mais fácil eu pedir pro pessoal que me conhece aí. Quem sou eu, né? Quem é a Mari? Mas eu, como esposa, né? Sou casada com o Alex. Somos casados há 13 anos. Vai fazer 13 anos agora em novembro. Sou alguém que um dia teve um encontro pessoal com Jesus, que eu conhecia Deus na minha vida, entendi que a palavra dele tinha que fazer a diferença na minha vida e que tinha que fazer a diferença em tudo que eu fosse fazer, né? Então, em tudo que eu faço, eu procuro levar esses valores cristãos, né, em tudo que eu faço, inclusive na educação das minhas filhas. Então, hoje, depois desses 13 anos de casados, nós temos 3 filhas e um bebezinho, um menino vindo agora, né, Sandra? Agora vem um menino. Aliás, hoje temos o nome dele, vai se chamar Theo. Então, acabamos de ter o nome dele. Então, estamos muito felizes. Eu estou de 6 meses de gestação, nos preparando para receber nosso quarto filho. E desde que eu tive a minha primeira filha, eu entendi que eu precisava levar isso como algo muito sério. Como uma missão mesmo, como eu sei que é o que é para você também, né, Sandra? Esses valores que nós temos em comum. Eu entendi que isso era uma missão para mim. Que a maternidade não é simplesmente eu fazer crescer as minhas crianças e dar comida, dar roupa, dar casa e dizer para ela não mexa aqui, se comporte desse jeito, coma direito. É muito mais que isso. É formar seres humanos que com a sua vida reproduzam os valores que eu creio, né? Então, até esse tema que nós escolhemos hoje, né, Sandra? A gente pensou nesse tema porque é algo que vai formar o ser humano. Então, eu sou uma apaixonada por educação. Sempre gostei de estudar a respeito, mas depois que as minhas filhas nasceram, eu passei a devorar conteúdo sobre isso, né? Leio muito, estudo muito, faço muito curso sobre o assunto. E esses 11 anos de maternidade, né? Minha mais velha tem 11 anos. Esses 11 anos de maternidade foram me moldando de tal forma que hoje eu entendo que a maternidade é uma ferramenta de Deus para moldar a mulher, né? Então, se nós falamos assim, claro, tem mulheres que não têm a chance de ter a maternidade biológica, mas podem ter uma maternidade de outras formas, né? Uma maternidade espiritual, cuidando de outras pessoas. Mas, de qualquer forma, a mulher tem uma ligação muito forte com a maternidade. Então, eu entendi que isso era algo para me moldar, né? Deus mandou essas minhas filhas, as minhas crianças, para que eu entendesse que quem precisava mudar era eu. Não só olhar para a criança, né? Falar, meu Deus, como é que eu faço com essa criança que está dando trabalho? Não é ele quem tem que mudar, sou eu. Começa em mim. Então, a partir do momento que eu mudo, que eu transformo coisas em mim, eu vou vendo os reflexos no comportamento do meu filho. E até entra muito nesse tema que nós vamos falar agora, né, Sandra? Olha que ótimo. Pessoal, você que vai chegando, já vai clicando aí no coraçãozinho e já vai colocando esse aviãozinho para funcionar. Convido o pessoal para participar da live. Esse tema é super importante. Eu tenho certeza que vocês vão amar, porque eu amo. Eu amo ouvir a Marielle falando, né? E assim, a Mari, quando eu conheci a Mari, ela já tem um contexto de uma formação profissional. E eu conheci a Mari num período onde ela estava se transformando, né, Mari? Eu estava numa transição de carreira, vamos dizer assim, né, Sandra? Exatamente. E assim, o lindo da Mari é o amor, é o zelo que ela leva em todos os lugares. Mari, eu lembro do dia em que nós estávamos em uma reunião e você chegou com as suas meninas pequenas e você, na reunião ali, como mãe zelosa, você estava arrumando o cabelo dela. No meio da reunião.
com todo Não tinha mundo. terminado antes e tava lá. Reunião de trabalho, passando todo mundo lá. Eu trabalhava no gabinete junto com a Sandra. Há 4 anos atrás, né, Sandra? Eu lembrei agora. Gente, mas eu achei fantástico. Por quê? Porque, e trazendo isso agora para nossa reflexão também, Mari, porque às vezes, como mãe, às vezes a gente quer ter um padrão, né? De mãe, dos filhos ali, e da perfeição de mãe. Então eu levo o filho, tá tudo certo, sempre comportado, sempre bonzinho. Não é assim que a coisa funciona, né, Não, Mari? não. Claro que o amor e o zelo, ele transforma e ele dá resultado. Mas fala um pouquinho desse processo que você vivenciou. Quem é essa Marielle, que na realidade tinha uma vida profissional já, uma formação profissional e abriu mão dessa formação específica que você não era, você estava, né? Que não Exato. é a profissão. Nós estamos na profissão. E abriu a mão para ser essa mãe maravilhosa, levando esse contexto para todas as outras mães. Fala um pouquinho para mim, Mari. Acho que quando a gente se conheceu foi mais ou menos uns 4 anos atrás mesmo, né, Sandra? Foi. E eu estava justamente nesse ponto em que eu estava mudando, né? Que eu estava entendendo o que é que eu precisava viver na minha vida, porque eu fui aquela mulher que foi educada para ser independente. Então, filha, os conselhos que eu ouvia dos meus pais sempre era: filha, estude, seja independente para você não depender de marido, né? Eu sempre ouvi isso, né, na minha formação. Então, para mim, o sinônimo de realização profissional era eu ter uma faculdade, eu ter talvez um mestrado, talvez um doutorado, e eu ser estável financeiramente, para eu nunca precisar depender de marido, né? E quando eu comecei a estudar, eu escolhi uma profissão, escolhi a fisioterapia, porque eu gostaria de ajudar as pessoas, né? Então, baseada nisso, eu falei, não, eu gosto de estar com as pessoas, gosto de ajudar, então acho que a fisioterapia vai casar com essa vontade, né? E gostei muito do meu curso, né? O curso de fisioterapia eu fiz em Cascavel, aí pertinho, né? Em Cascavel, na UniOeste, então estudei, me dediquei, terminei em 2004 a minha faculdade, depois de um tempo eu comecei a dar aulas na universidade, e gostei muito, né? Sempre gostei muito de falar, né? Não sei se dá para perceber, mas eu sempre gostei muito de falar, de ensinar, de transmitir o conhecimento. E não sei se porque eu sempre fiz isso desde adolescente, já na igreja, fazendo palestras e tal. Eu sempre gostei de falar com as pessoas. E quando eu entrei na fisioterapia, fiquei muito feliz por poder falar sobre isso depois, dando aulas, né? Então eu falei, nossa, acho que aqui, né, eu vou fazer a minha carreira aqui. O resto da minha vida vai ser assim, eu vou dar aula como fisioterapeuta, né, na universidade, para o curso de fisioterapia. Então, comecei a me especializar, veio a minha primeira filha, que eu já tinha ela quando eu comecei a dar aula. Aí, no meio do meu mestrado, nasceu a minha segunda filha, eu já estava estudando, fazendo mais uma formação, estava com mestrado na área de ciências da saúde. E aí, depois de uma altura, a gente planejou nossa terceira filha, veio a terceira filha. E aí, meu esposo comentou comigo, falou, amor, e aí, né? Você não precisa de um doutorado? Porque eu queria passar num concurso público, né? Meu desejo era ser funcionária pública para ser docente da universidade o resto da vida e aposentar ali. Só que aí, eu precisava de um doutorado para isso. Falei, bom, então eu vou ter que tentar fora de Cascavel, porque não tinha em Cascavel ainda. E ele falou assim, bom, tô contigo. Onde você passar, a gente vai embora, né? Então vamos para lá. Porque com 3 crianças, ficar indo e voltando era inviável. E aí aconteceu que eu fui aprovada aqui no doutorado na UEL, aqui em Londrina, né? Então, doutorado na área da fisioterapia, ciências da reabilitação. É a área da saúde em geral, mais fisioterapia. E quando nós mudamos para cá, eu não teria com quem deixar as crianças, né? Não tinha uma pessoa de confiança, não tinha rede de apoio nenhuma e tal. Então eu falei assim, bom, então eu não vou trabalhar. Vou só estudar, só entre aspas, né? Vou só tomar conta da casa, das crianças e fazer o doutorado e não vou trabalhar fora. E nesse momento, eu pensei, bom, mas então vou começar a estudar coisas que me dão prazer também, né? Eu estava estudando coisas do doutorado, eu comecei a fazer cursos, comecei a fazer treinamentos. E numa dessas aí, essas coisas começaram a mexer em mim. Eu falei assim, poxa, mas eu sempre tive vontade de falar com mulheres, né? Assim como você também, né, Sandra, tem essa coisa assim de mostrar, de falar, de estar envolvida com as mulheres. Eu sentia muito isso. E eu lembro, Sandra, de um dia assim como se fosse ontem, sabe? Eu tava na sala de casa, eu tinha acordado cedinho, acho que eu tinha recém feito uma leitura, né? Tinha feito a minha reflexão do Evangelho do dia e tal. E daí eu tava com um livro nas mãos, eu tava lendo, era tipo 6:30 da manhã. Eu tava lendo
E aquilo, assim, era um livro que fala sobre o quanto a gente precisa mexer com o nosso interior, a cura interior, né? Falando sobre isso. E aquilo que eu estava lendo, eu, com olhos de mãe, eu sempre entendi aquilo com o olhar voltado para a maternidade, né? Falava assim, gente, as mães precisam saber disso, né? Elas precisam entender que eu estar bem resolvida faz toda a diferença, que eu aceitar quem eu sou, que eu parar de me culpar, eu parar de ficar... Eu preciso mudar a minha postura com isso. Eu falei assim, gente, as mães têm que saber disso, as mulheres têm que ouvir isso. E naquela hora eu comecei a pensar, isso foi outubro de 2018, vai fazer 2 anos, isso eu lembro, né? Tipo, uma semana antes do meu aniversário é dia 13, acho que foi tipo dia 8 de outubro, sabe? E naquela hora me deu um estalo assim, eu falei assim, vou começar alguma coisa no Instagram, sabe? E naquele dia me deu, isso há 2 anos atrás eu não tinha um Instagram ainda, né? E aí pensei, falei, não, eu vou fazer alguma coisa, vou fazer um desafio de 21 dias. Sentei com papel e caneta na mão e comecei a escrever. Falei, nossa, eu vou falar sobre isso, tal, tal. E em 5 minutos saiu tudo, assim, sabe? Eu escrevi ali tudo, o esqueleto de tudo que ia ser. E meu marido ligou logo em seguida pra me dar bom dia, ele tava viajando. Ai, amor, tudo bem? Bom dia. Eu falei, amor, você precisa saber. Ele falou assim, vai, faz. Faz que é de Deus isso aí, então faça, você tem meu apoio, pode fazer. E esse foi a primeira coisa que eu tomei ação, assim, e eu senti que foi um mover mesmo, sabe? Senti assim, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu não posso ficar parada escondendo os talentos, tudo aquilo de bom que Deus tem me dado. Como é que eu vou guardar isso pra mim? Então, comecei a colocar em ação aquilo ali. E de lá pra cá, as coisas foram se transformando, porque eu não pensava assim no começo, nossa, né? Eu vou fazer disso algo profissional. Pensei assim, vou começar a divulgar aquilo que eu tenho, vou começar a espalhar essa mensagem que eu tenho, que para alguém vai servir. E conforme foi vindo a aceitação das pessoas, as mães procurando, Mari, eu também quero participar, eu também quero me inscrever, como é que eu faço? E aquilo que era para ser uma coisa simplesinha, de repente, quando eu vi, eu já tinha mais de 300 inscritas no desafio. Eu falei, meu Deus, olha quanta gente, né? E começou a vir gente, e aquilo foi superando minhas expectativas, né? E eu fui entendendo com o tempo, né? E nessa época, mais ou menos, que a gente se conheceu, não, foi antes que eu te conhecia, mas que eu vivi essa mudança, assim, eu fui entendendo que eu precisava corresponder a um chamado que eu tinha dentro de mim. Eu tinha, assim, aquela coisa, meu Deus, mas eu estudei, fiz faculdade, estou fazendo ainda esse doutorado, porque são 4 anos, né? Isso aconteceu quando eu estava no primeiro ano do doutorado. Então, eu entendi que eu estou me especializando para ensinar. E eu posso ensinar o que eu quiser, né? Então, eu posso ensinar sobre fisioterapia, mas eu posso ensinar sobre os valores que eu tenho, eu posso ensinar sobre a educação de filhos, sobre o que eu quiser. Eu estou me capacitando para ser uma professora, para ser alguém que vai ensinar outras pessoas. E isso acalmou muito meu coração quando eu pude unir a formação com a missão, né? Então, isso, assim, me realiza hoje, é algo que me deixa realmente muito feliz. Ai, que lindo, fantástico isso. E eu falo uma coisa para você, Mário. Dentro da realidade, cada um tem uma realidade e um campo de missão. Eu lembrei do Joel J. Ele fala muito a respeito de que o propósito, às vezes a gente se ocupa muito em descobrir o propósito, mas o propósito, na realidade, nós vamos descobrindo no decorrer do caminho. Ou seja, eu tenho que colocar as habilidades, os talentos em ação, para que no decorrer do caminho eu vou encontrar o propósito. Eu tenho que saber primeiro os talentos, né? E você já conhecia. E trazendo essa realidade aqui da Mari, né? Olha que lindo que ela falou. Ela foi atrás, ela se especializou, ela buscou mãe, né? E junto com ela, o esposo. Né? Que lindo, maravilhoso. E eu trazendo essa reflexão, Mari, eu tive a experiência alguns dias atrás, Dia dos Pais. Eu coordeno um grupo, né? E dentro desse grupo nós começamos a fazer uma reflexão sobre o contexto do perdão com os pais, pai, mãe. E dentro dessa realidade, eu conheci pessoas que tinham uma mágoa muito grande dos pais e que foram libertas através daquelas reflexões que foram levadas. E isso traz para a realidade da obediência e de que forma os pais educam os seus filhos, entende, Mari? Então, quando eu olhei, pessoal, quando eu olhei a Mari, né, quando eu percebi dentro do Valoriza a Mulher, é justamente por isso, porque ela tem esse conteúdo que pode nos ajudar como mãe, ou como pai,
como educador, né? Como aquela pessoa que está junto, mas numa visão clara, porque muitas vezes o que acontece, nós temos os nossos filhos, eu só tenho um, quer dizer, tenho dois, mas, né, sou mãe de dois, Aqui mas um são. está com Deus. Uhum. Um está com Nem Deus entrei no assunto, e eu acabo não entrando para não estender demais a apresentação. Eu também tenho 2 lá no céu já, Sandra. lá no Eu céu. já tenho Então, eu tenho. conta aí, É, 4 aqui com Deus. é isso mesmo. E aí o que acontece? É diferente quando a gente só tem um filho e quando tem 2, 3 e agora 4, né, Mari? Mas fala um pouquinho desse contexto do propósito e dessas diferenças, porque às vezes, pessoal, fala sério, né? Você que é mãe, quando nós olhamos para nossas crianças, o que a gente quer? Filhos perfeitos. Os filhos mais bem educados, aqueles que obedecem todas as horas que a gente fala com eles. De repente tem 4, tem 5, tem 8, tem 10, mas a gente quer que eles, né? Não é mais ou menos assim? Mas é assim que funciona, Mari, ou não? Sabe que esse assunto é um tema que me encanta, de verdade, de paixão, assim. Porque é claro que nós, como pais, nós temos o dever de ensinar a obediência para os nossos filhos. Não simplesmente porque eu sou a mãe, eu estou falando e você tem que me obedecer. Claro que não. Às vezes a gente herdou essa cultura das nossas gerações anteriores, né, dos nossos pais ou dos nossos avós, onde se falava justamente isso. Criança não tem que querer ponto, criança não tem que ter vontade pronto. Você vai obedecer porque eu estou mandando, senão você vai apanhar, né? Então, essa obediência cega não é aquilo que vai construir os nossos filhos. Por que eu preciso ensinar obediência para o meu filho? Porque nós, enquanto adultos maduros, nós devemos obediência também. São só instâncias diferentes, né? Assim como você falou antes, nós também temos obediência aos adultos. É claro, a primeira de todas é a obediência a Deus, né? Então, se eu não sei respeitar os meus pais, se eu não sei entender que os meus pais querem o meu bem e estão conduzindo o meu caminho para que eu seja uma pessoa feliz lá na frente, se eu não consigo confiar nos meus pais desse jeito quando eu sou criança, quando eu cresço eu vou ficar desconfiando de Deus. Peraí, mas Deus está falando isso para mim por quê? Por que eu não posso fazer tal coisa? Por que eu tenho que fazer desse jeito? Por que Deus me deu esse mandamento, eu tenho que obedecer isso? Então, quando nós ensinamos quando crianças que eles precisam nos obedecer porque isso é bom e agradável diante de Deus, porque vai fazer bem para eles, né? A obediência faz bem para a criança, eles crescem seguros. Ok, a minha mãe está falando isso, é porque deve ser bom para mim. Eu vou obedecer. E para a gente conquistar isso, é uma maneira muito diferente, mas muito diferente do que aquela maneira baseada no castigo e na punição, né? Às vezes até causa um pouco de polêmica isso, e eu faço bastante lives em relação a isso. Até a Sandra falou o Café com a Mari, né? Esse Café com a Mari são as lives que eu faço todas as manhãs, de segunda a sexta, às 7 da manhã. E muitas dessas lives aqui no meu perfil, vem mães que questionam, Mari, mas eu vou deixar a criança fazer o que ela quer? Não, é claro que não. Nós vamos ensinar, só que não pelo medo. Quando eu estou usando o medo para que a criança obedeça, eu estou usando aquela visão do Deus ruim, né? Imagina assim, quando você olha, se eu entendi, por exemplo, vamos falar sobre um mandamento que causa muita polêmica, né? Por exemplo, a castidade, né? Eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas só para eu exemplificar. Quando eu sou um adolescente e eu consigo ter essa visão, se eu fui formado pelos meus pais nessa obediência amorosa, quando eu chego na adolescência, eu consigo compreender que se Deus está pedindo para que eu viva a minha castidade, seja antes do casamento ou seja dentro do casamento, tudo é castidade. Se Deus está me pedindo isso, não é para colocar um fardo sobre as minhas costas. Não é para me prejudicar e para me punir por alguma coisa. Não, eu vou colocar instintos em você, mas você não pode usar deles. Não, é porque Deus sabe que esse é o melhor caminho. E como eu confio, eu sei que Deus quer o melhor para a minha vida, eu obedeço a isso porque eu tenho plena segurança de que esse vai ser o bem para mim. Quando nós ensinamos uma criança só baseada no medo, obedece, senão você vai ter castigo, né? Quando ele chega na adolescência, como é que ele vai lidar com essa questão da castidade? Ah, eu tenho instintos em mim, eu tenho desejos em mim, mas eu não posso, porque Deus falou que eu não posso. Então, nossa, que Deus ruim que eu tenho, né? Então, fica muito diferente o resultado.
nós não colocamos dentro da criança e dentro do futuro adulto que ela vai ser o desejo de obedecer pelo amor. Então, quando eu ensino essa forma de obediência para as crianças, em que eu não preciso bater, eu não preciso ameaçar e eu não preciso castigar para que ele entenda, né? Claro, a gente vai ter que ajustar as consequências das decisões da criança, né? Não estou dizendo que tudo que ela fizer nunca vou falar nada negativo. Claro que não. Nós vamos dar limites, mas sempre deixando claro, filho, isso aqui é o melhor para você. Se você fizer dessa forma aqui, se você não fizer como a mamãe está pedindo, lá na frente vai acontecer isso, 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 isso com você. Né? Então, essa maneira de ensinar os filhos, mostrando o porquê. Olha, faça isso porque é o melhor para você. Vai ser bom para você dessa forma. Eu acho que isso vai ao contrário do que muito se fala hoje, né? Quando muitos pais vêm e me perguntam assim, pais não, são mais mães mesmo, né, que vêm atrás desse assunto. Muitas mães me perguntam assim, hoje cedo ainda uma me perguntou na live, e falou assim, Mari, mas como é que eu faço então para castigar a criança quando ela fez uma transgressão assim, desse jeito? Né? Que eu dei o exemplo, imagina que a criança fez uma transgressão de desrespeitar os pais, que para mim é uma das que estão no mais alto da lista, né? Eu falei assim, olha, você vê como nós temos uma cultura do castigo, né? Quando uma criança está fazendo algo assim, quando ela está me desrespeitando, em vez de eu me perguntar como eu castigo essa criança, eu deveria me perguntar como eu ensino essa criança que obedecer é bom. Como eu ensino ela que ela tem que confiar em mim, que ela tem que acreditar que eu estou levando ela para um caminho seguro. Né? Então, uma educação baseada no amor e no respeito e não no medo e na ameaça. Então, às vezes, alguns de nós pensam assim, ai, Mari, mas eu apanhei um monte quando eu era criança e eu cresci, eu sobrevivi, eu tô aqui, tô vivo, né? Eu sou pai de família, eu sou trabalhadora, ou eu sou mãe e tô educando meus filhos e tá tudo certo, então não tem problema se eu bater, se eu ameaçar, se eu castigar. Só que essa é a questão, quando nós só conseguimos a obediência pelo medo, nós estamos forçando algo na criança que quando nós não estamos perto, a criança não precisa obedecer. Quer dizer, eu só obedeço porque eu tenho medo da minha mãe, porque se eu fizer eu vou apanhar, a hora que ela não está perto eu não preciso obedecer. Então, essa é uma forma de ensinar a obediência que pode trazer problemas na adolescência, por exemplo. Por que será que tantos pais têm problemas com os filhos na adolescência? Talvez a gente esteja construindo um vínculo baseado no pilar errado. Né? Se eu estou construindo um vínculo com meu filho, ai, meu filho obedece muito, eu falo uma palavra, eu olho para ele, ele já responde, ele já, né, pelo medo. Mas e aí quando eu não estou perto? Ou quando essa criança crescer e virar um adolescente, eu vou ameaçar um filho com 15, 16, 18 anos? Isso vai funcionar ainda? Né? Então, eu acho que é uma forma muito diferente de pensar a educação, né, Sandra? Mas que a gente precisa refletir sobre isso, né? Eu queria ter conhecido a Mari antes, pessoal. E, na realidade, eu queria ter conhecido o Café com a Mari quando meu filho era pequeno. Eu tenho certeza que eu faria muitas coisas diferentes, né? Porque é um aprendizado. Nós estamos aqui para aprender. E sabe, Mari, você falando a respeito de tudo isso, como é interessante e importante, você nos ensina também em todos os canais, no YouTube, no teu Instagram, nas suas falas, a diferença que tem em cada fase da criança. Eu estava esses dias num determinado local e eu presenciei algo que me chamou muita atenção, Mari. O que aconteceu? Uma criança mais ou menos de uns 3 ou 4 anos, ela junto com o irmão mais velho, e esse irmão, ele tinha uma outra pessoa ali que, brincando com esse irmão, fez uma brincadeira e ele também revidou a brincadeira, mas brincando, e estavam, entre aspas, brigando, que tinha alguém brigando com ele. E eu achei interessante a atitude dessa criança de 3 ou 4 anos. O que ela fez? Ela saiu de onde ela estava e foi defender o irmão mais velho. E com isso, ela defendeu o irmão mais velho, mas afetou o adulto que estava ali. Ela, né, bateu de frente com o adulto que estava ali. E assim, às vezes, como pai, o que nós podemos perceber? Nossa, essa criança fez isso, não pode.
Mas peraí, e se a gente entrar no mundo da criança, o que ela estava fazendo? Não era um ato de amor? Ela não estava ali defendendo seu irmão? Não é tudo que a gente quer que os irmãos façam uns pelos outros? Exato. Só que muitas vezes nós olhamos tanto para o racional adulto que às vezes a gente deixa a criança como um mini adulto. Né? Então, essa delicadeza de percepção no sentido faixa etária, a cognição que ela está vivenciando naquele período, né? A maneira que ela se expressa naquele período, isso é incrível. E você ajuda também nesse contexto, né, Mari? Porque o teu conhecimento, ele traz toda essa bagagem para a gente. Fala um pouquinho mais sobre essas diferenças de idade para nós. Sim, quando você fala isso, eu penso aqui que nós precisamos mesmo conhecer as idades, né? E o que é próprio daquela idade para eu saber o que esperar. Porque, você falando assim, eu lembro muito aqui das birras, né? Que nos primeiros anos de vida é comum a criança apresentar essas birras. Então, é comum por quê? Porque a criança não tem a maturidade emocional que nós temos. Eles não sabem lidar com as emoções. Então, quando uma criança pequena se frustra, a gente diz um não para ela, é muito difícil para ela lidar com isso. Mas nós precisamos lembrar que para nós adultos também é difícil lidar com o não. Imagina quando numa situação, por exemplo, você estava se preparando para um emprego, você passou por um processo seletivo, você estudou, você fez uma prova, você fez uma entrevista e você chegou naquela entrevista final, você e mais um candidato, por exemplo. Você está querendo muito aquela vaga, de repente chega lá na última etapa e você sabe que o outro foi contratado e você não foi contratado. Isso é um não, é a vida nos dando um não. A gente lida fácil com isso? Às vezes dá vontade de se jogar no chão também, dá vontade de gritar, espernear e falar que raiva, que tristeza, eu tô brava, eu tô triste. E quando a criança expressa isso, às vezes a gente quer, como você falou, que eles sejam mini adultos, né? Que eles se comportem como adultos e eles não são. Eles não têm a experiência de vida que nós temos, eles não têm a maturidade das emoções que nós deveríamos ter e nem sempre temos, né? Então, quando eu consigo olhar para minha criança pequena e entender assim, esse comportamento dela, será que é uma desobediência mesmo? Então, aqui entra até uma questão interessante, porque às vezes a gente espera que uma criança pequena saiba o que tem que fazer e saiba cumprir exatamente o que eu mandei. Por exemplo, uma pergunta que eu recebo muito. Mário, meu filho tem 2 aninhos e eu explico para ele que não pode mexer em tal coisa, mas mesmo assim ele vai lá e mexe. Isso é desobediência? Assim, olha, a criança pequena tem algo que nós precisamos desenvolver nela, que chama-se vontade. A vontade da criança precisa ser formada. Eles não têm isso ainda dentro deles. A vontade de uma criança é muito fraca. Ele até quer obedecer, porque ele sabe que a mãe fica feliz, ele sabe que a mãe abraça e beija quando ele obedece, ele sabe que assim ele consegue o carinho da mãe. Mas é que descobrir o mundo é tão legal também, né? Tentar, pôr na boca, jogar pra cima, ver que barulho que faz. Isso é tão curioso e tão instintivo neles que eles têm esse desejo de explorar o mundo. E quando a gente fala um não para uma criança pequena, nós precisamos lembrar que obedecer é difícil. Não é fácil obedecer. Eu falei aqui que nós adultos devemos obediência primeiro a Deus, por exemplo, mas vamos pegar exemplos mais simples. Imagina que você se determinou a acordar cedo todos os dias. Fala, não, eu tô precisando acordar mais cedo, a minha casa tá precisando dar uma ajeitada, não tá dando certo, então eu vou acordar antes. Vou acordar às 6 da manhã. Vamos dizer que você acordava às 7 e agora você vai acordar às 6 da manhã. É fácil levantar quando aquele despertador toca? Ou a gente tem que fazer uma força para vencer aquilo? Você sabe que é importante. Você sabe que você vai acordar frustrada se você ficar se enrolando até 7 na cama. Você sabe que não vai dar tempo de fazer tudo o que você tem para fazer. E às vezes ainda fica colocando soneca. Mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos. E quando você vê o seu dia passou e você não conseguiu render, porque no começo do dia você foi desobediente. Né? Outro exemplo aqui que eu sempre costumo dar também. Digamos que você foi lá se pesar e você viu que tem uns quilinhos ali que não te pertencem, né? Que não eram seus aqueles quilinhos.
Você fala assim, não, a partir de hoje eu vou entrar numa dieta e eu só vou comer nos horários das refeições, não vou beliscar nada fora, vou servir o meu prato e não vou repetir, vou comer muita salada. Mas aí você vai na casa de alguém e tem aquela sobremesa, ou você tá em casa e vê aquele pãozinho quentinho, ou você sente o cheirinho do café e já pensa, nossa, isso aqui com bolinho vai tão bem e tal, e você acaba desobedecendo. Quer dizer, quando nós estabelecemos uma meta para nós e a gente não cumpre aquela meta, a gente não sabia o que era o certo? Sabia. Mas é só saber que é importante, isso já me põe na capacidade de fazer? Não. E nós somos adultos. Então, quando a criança é pequena e ela sabe qual é o certo, fala assim, Mari, mas eu já falei 50 vezes, meu filho sabe que não pode fazer isso. Sim, ele pode saber, só que ele ainda não tem força de vontade o suficiente para pensar assim, nossa, a minha mãe me explicou que agora não é hora de eu comer um doce, mas eu vou esperar a hora do almoço, depois do almoço vai ser hora de comer um doce. Mas se a criança vê aquele doce dando sopa lá, ela vai resistir àquilo? Não vai resistir. Então a criança pequena precisa que nós, pais, ensinemos a ela como lidar com essas situações. E a gente vai ajudar a criança nesses primeiros anos de vida, especialmente nos primeiros 7 anos de vida. E depois ainda vamos ajudar muito até os 12. E dos 12 em diante a gente já conduz, né? Eles tocam o caminho sozinhos e a gente vai do lado orientando, mas ainda assim nós estamos ali ao lado deles. Mas os primeiros 7 anos de vida é quando nós, pais, deveríamos focar em ensinar a criança a ter força de vontade. Então, isso não é assim tão simples, né? Então, para a criança ter obediência, ela precisa desenvolver a força de vontade. E isso eram coisas que eu não sabia, que não é instintivo. Quando a gente vira a mãe e fala, pronto, agora eu sei tudo que eu preciso. A gente precisa estudar também, né, Sandra? Como você falou, tinha coisas que eu não sabia antes. E eu ainda hoje descubro coisas que eu falo, meu Deus, eu não sabia disso ainda. Eu preciso estudar mais a respeito. Então, como faz falta esse conhecimento, né, Sandra? E é real isso, né? E isso que a Mari está falando, e até para reflexão, né, Mari? Às vezes nós corremos o risco de falar para a criança, falar. Ou seja, nós expressamos a ela a nossa necessidade ali, para que ela se comporte. Mas muitas vezes, criança, ela não aprende ouvindo aquilo, mas ela aprende com o comportamento dos pais. Não adianta eu falar para a criança ser daquela forma. Não pode comer doce. Você não pode comer doce entre as refeições. Mas eu, como adulto, vou lá e como. Né? Como eu vou ensinar realmente ela? Ou eu falo para a criança, não, você não vai pegar o celular. E eu fico lá o tempo todo no celular, né? Fantástico, é isso mesmo, né? Então, existe uma situação, ouvi muito dessa frase, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Isso é uma mentira. Na educação, principalmente, é uma mentira. Tem até uma outra frase que essa semana eu citei numa das lives que ela fala exatamente o oposto. E que eu já fiquei com vontade de tatuar ela na minha testa, sabe? Para eu nunca esquecer. Essa frase de um educador diz assim: o que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você fala. Quer dizer, nós estamos educando com o que nós estamos fazendo. Então, se eu sou uma pessoa que não tem força de vontade, que eu me enrolo para fazer as coisas, que eu não levanto na hora que eu tenho que levantar, que eu, em vez de... Eu sei que eu tenho uma pia cheia de louça, por exemplo, em vez de lavar a louça, eu vou deitar na frente da televisão. Se em vez de fazer as coisas que eu preciso, eu fico reclamando, em vez de fazer com carinho, com amor, com um serviço de gratidão à família, eu faço reclamando. Ah, é porque ninguém me ajuda, é porque essa casa tá sempre virada, é porque ninguém faz, eu tenho que fazer. Se eu tô sempre reclamando, aí vai chegar na adolescência dos meus filhos e vão me falar, Mari, como é que eu ensino meu filho a não ser um reclamão? Poxa, mas faz anos que ele está dentro de casa convivendo com pessoas que agem assim. De onde ele aprendeu isso, né? De dentro de casa mesmo. É isso mesmo. E trazendo também essa realidade, né, Mari? Que para cada idade é uma forma de conversa. Eu lembro você com as suas meninas e eu, assim, achei fantástico, né? Porque a gente vai olhando e a gente vai percebendo, fala, poxa, que bacana. Mas, assim, a atitude
que a Mari, naquele momento, lá atrás, ela tinha com relação às filhas e permanece. Ela chegar no mesmo nível das meninas. Nossa, eu nem no lembro. olho. Não Você é, tava olhando. olha aí, ó, não é de cima para baixo, né? Não é assim, olha, você faz como se, né, você estivesse aqui, a criança está aqui, e você com toda a autoridade de mãe que tem, mas num sentido mesmo impositivo, não. Você vinha no mesmo nível dela para ela perceber, olhando nos seus olhos, o que realmente você queria dizer. E isso faz toda a diferença na educação dos filhos. Sim, a gente se colocar no lugar deles. E você falando isso, eu lembrei de uma situação esses dias que a minha mais novinha, de 4 aninhos, eu tô trabalhando profundamente com ela dia após dia para ensinar ela a lidar com os sentimentos dela, né? Então, eu estudo muito sobre os temperamentos, que são os perfis comportamentais, né? Então, a minha pequena tem um temperamento muito forte, né? Bem diferente das outras mais velhas. Então, nesses últimos 4 anos, eu tenho estudado muito sobre isso, porque eu me obriguei, de verdade, eu me obriguei a fazer isso porque eu não estava conseguindo educar ela. Falei, gente, eu não vou conseguir dar limite para essa criança. É diferente, eu eduquei as outras de um jeito e agora não está funcionando. O que acontece? Não estou sabendo mais ser mãe da terceira filha, né? Como assim? E aí eu fui entendendo que eu preciso ajudar ela a lidar com os sentimentos. E esse temperamento dela, que é o temperamento dominante, colérico, que é muito intenso nela, não é assim um pouquinho, é bastante intenso. O sentimento que vem à tona com muita facilidade é a raiva. Então, quando ela se sente injustiçada por qualquer coisa, ela fica com raiva, mas pensa numa raiva, né? E eu entendo, eu olho para ela e eu procuro ter compaixão e entender, poxa, eu tenho os meus limites, eu tenho as minhas dificuldades e ela tem as dela. Essa é a grande dificuldade dela. Ela é uma criança amorosa, uma criança generosa, querida, tudo, sabe? Ela é proativa, ela ajuda, ela colabora em casa. Mas quando ela se sente contrariada ou injustiçada, a raiva explode dentro dela, né? E esses dias aconteceu um episódio que a gente estava tomando banho, dando banho nela e lavando o cabelo, e foi shampoo no olho dela, né? Como acontece nos casos básicos, né? Fui lavar e foi shampoo, e ela ficou com uma raiva de mim, porque eu não tomei o cuidado suficiente, e começou a falar um monte de coisa. Porque eu não quero mais você, a minha mãe, não sei, tipo assim, falando coisas, você é uma mãe ruim, você é uma mãe chata, eu queria outra mãe, já que começou a falar umas coisas assim, né? Respirei fundo e lembrei, ela tá com raiva, calma, não é a hora de explicar nada. Falei assim, filha, depois que você se acalmar, a gente vai conversar. E aí esperei, né, até sair de perto um pouquinho, dei um tempinho para que eu não perdesse a paciência, porque ninguém é de ferro, né? A hora que ela tava ali falando, dá aquela coceira de pensar, meu Deus, tá me desafiando, eu preciso impor autoridade aqui. E aí, quando foi depois que ela se acalmou, não lembro quanto tempo foi, assim, mas acho que uns 10 minutos depois, aí ela acalmou, ficou mais tranquila, ok, beleza. E depois ela veio me pedir desculpas. Mamãe, desculpa. Ela veio me pedir, você me ajuda eu me vestir? Porque ela tinha saído do banho, eu deixei ela se enxugar sozinha. Falei, sim, filha, eu ajudo, né? Séria ainda, porque a gente não tinha conversado a respeito, né? Assim, mamãe, me desculpa. É que quando eu tô com raiva, eu não consigo me controlar. Ai, eu tive vontade de encher de beijo, né? Claro que eu falei, filha, tudo bem, a mãe entendeu você, mas não pode falar desse jeito com a mamãe, você me deixou triste. Porque quando eu tô com raiva, eu também sinto vontade de falar algumas coisas assim, mas eu não falo, porque isso machuca a outra pessoa. Então, eu acolhi ela e entendi. Poxa, eu, adulta, quando eu tô com raiva, também tenho vontade de sair falando umas coisas feias pra todo mundo. Agora, se eu vou lá e castigo ela, né? O que eu tô ensinando pra ela? Se eu vou lá e dou uma surra, por exemplo, né? Na hora que ela me fala, tá me desafiando como mãe, então ela vai apanhar. Se eu dou uma surra nela, em nome da obediência que ela me deve, o que eu tô ensinando? Eu tô ensinando a ela que quando eu sou o mais forte, eu posso exigir pela força a submissão do outro. Então, nesse caso em que eu falei para ela, filha, eu entendo você, eu também sinto raiva. Isso que você sente, a mamãe também sente, mas eu procuro me acalmar. Eu expliquei para ela, você percebeu que eu saí de perto de você? Eu também estava com raiva e eu saí de perto para eu me acalmar e agora a gente está aqui conversando numa boa. Então, isso para ela foi aprendizado, né? Então, ela aprendendo com o meu exemplo,
que eu fiquei com raiva e saí de perto, ela vai pensar, puxa, então é isso que eu posso fazer também. Quando eu tiver com raiva, eu posso sair de perto, respirar, me acalmar, e depois eu volto a conversar e as coisas se resolvem, né? Então eu não preciso bater em outra pessoa, eu não preciso usar a força, eu não preciso impor a minha autoridade sobre o outro usando a agressividade. Eu posso fazer isso de uma maneira mais tranquila depois que eu me acalmo. Então, isso é aprendizado, né? Tudo isso. Assim, você falando isso, Mari, eu estou aqui lembrando, porque dentro da área que eu também estou atuando, eu estou atuando agora na inteligência emocional. E uma das situações, também trazendo para essa reflexão, que causa muito bloqueio, né? Nós, como adultos, todos nós temos bloqueios emocionais que precisam ser trabalhados. E esses bloqueios, a grande maioria, ele surgiu aonde? Lá na nossa infância. Sim, né? Lá na nossa grande infância. maioria. E aí, o que acontece? Uma das áreas que eu vejo assim como muito delicado nessa realidade de bloqueio é a comparação. Eu tenho 3 filhos e aí eu falo para a criança, por que você não é igual ao seu irmão? Por que você não faz igual a sua irmã? Por que você não é inteligente como ela? Por que você não é tão... Isso é terrível, né, Mari? Para criança, terrível. é terrível. É terrível. Às vezes os pais fazem isso tentando uma coisa boa. Eles querem que a criança seja igual ao outro. Mas primeiro, os filhos não são iguais entre eles, né? Essa é a primeira coisa. Cada um, eu tenho aqui em casa, eu tenho uma amostra super boa aqui, de 3 filhas, cada uma tem um temperamento diferente. Então a minha conversa com cada uma delas tem que ser de uma forma diferente, né? Então eu preciso lembrar disso toda vez que eu vou conversar com uma delas, eu tenho um jeitinho de abordar e de conseguir o mesmo resultado de cada uma delas. Mas sabe que mesmo assim, mesmo eu evitando assim, a todo custo as comparações, às vezes elas se comparam. Por exemplo, às vezes a pequenininha, olha, ela tem 4 aninhos e a minha do meio tem 8, né? E daí às vezes ela vê que a irmã tá fazendo uma coisa, tá fazendo um desenho e ela tenta fazer um desenho e não fica tão bonito, porque um desenho de uma criança de 4 anos é feinho ainda, né? A gente acha lindo e cola na geladeira, mas é uma bolinha com perninhas, né? Os bonequinhos que eles fazem. E outro dia ela veio chorando pra mim, mamãe, eu não sei desenhar, eu sou muito ruim em desenho. O desenho da Alice fica lindo e o meu não fica. Falei, filha, escuta, quando a Alice tinha a sua idade, ela também não tinha muito o dom, ela não tinha muita habilidade para desenhar. Hoje ela tem. Mas fica tranquila que eu tenho certeza que quando você tiver 8 anos, você também vai desenhar tão bem quanto a Alice, ou melhor que ela, se você quiser, né? Então não fica triste com isso. E às vezes é comparação ao contrário. Isso daí foi para tentar querer ser igual à irmã. Mas às vezes, por exemplo, a de 8 anos me perguntava com a menor, falava assim, ai mamãe, por que comigo você fica cobrando que eu lave a louça, por exemplo, e a Helena não precisa fazer muita coisa, né? Eu falo assim, filha, quando você tinha a idade dela, eu tratava você do mesmo jeito que eu trato ela. Então, mostrar isso para a criança, olha, eu tratava você igual, né? Hoje parece diferente porque vocês têm idades diferentes. Mas quando você era bebê, eu cuidava você igual eu cuido ela. Quando ela tiver a sua idade, eu vou tratar ela e vou exigir as mesmas coisas de você. Ai, mamãe, porque a Helena não arruma muita bagunça e eu tenho que arrumar tudo. Eu falo, filha, eu sei, quando ela tiver a sua idade, ela também vai poder arrumar muito que nem você. Mas agora, né, tem as diferenças próprias da idade. Que a comparação é terrível mesmo, né, Sandra? É um veneno que vai entrando ali. Começa na infância com coisas pequenas. A gente precisa mostrar para a criança, especialmente, que ela é amada do jeito que ela é. Ela é diferente, ela não é igual ao outro. Às vezes o outro tem um talento para organização, é muito organizadinho, muito certinho, e ela não tem. Mas ela tem um talento que o outro não tem. Então tem coisas aqui que eu já vejo muito diferentes nas minhas filhas, que algumas gostam mais de certo tipo de coisas, outras gostam mais de outras. E nem por isso elas merecem menos amor, nem por isso eu prefiro nenhuma delas. Mas a criança tem que sentir isso. E nem sempre os pais conseguem transmitir, né? E daí chega na idade adulta, né, Sandra, a gente continua naquela coisa de ficar se comparando. Ai, mas eu não sou tão bom quanto o fulano.
eu não sou tão bom quanto o ciclano. Olha só a vida que o ciclano construiu, a família que ele construiu. Eu não sou tão bom quanto ele, eu não mereço ter essa família, eu não mereço ter essa vida, porque eu não sou bom o suficiente. Isso fica mesmo, né? Aí entra o trabalho tão importante da inteligência emocional, de quando a gente é adulto, a gente olhar para tudo isso e falar assim, calma, isso passou, eu era criança, não consegui entender, agora eu consigo entender isso. Eu vou olhar para trás e vou começar de um ponto novo daqui para frente, né? Porque o que eu vou ser daqui para frente não depende de quem eu fui lá atrás. Depende de quem eu decido ser agora. Quem eu quero ser hoje, a partir de hoje, é essa decisão que faz a diferença. Como você mesma disse, eu não era, eu vinha sendo, né? Eu não era essa pessoa desorganizada, eu estava sendo essa pessoa desorganizada. Mas e daqui para frente, né? Se eu não estava sendo uma boa mãe, daqui para frente, como eu quero ser, né? Então, nós podemos mudar isso, né? Como é bom poder ter essas opções, né, Sandra? Com certeza, com certeza. Mari, fala para mim, dentro desse trabalho que você trabalha com que faixa etária? Dos Mães de 0 a 7 anos, mais ou menos. Eu tô pondo carregar meu celular, que ele tá dando uns sinaizinhos aqui. Acho que vai dar tudo certo. Deixa eu só conferir se ele carregou. Tá carregando. Ele tava dando um avisinho aqui. Então, as mães que mais me procuram são mães de crianças de 0 a 7 anos. Até porque é mais nisso. Eu tenho até um curso focado nisso, inclusive, que é o Guia Prático Anti-Birras. Que, inclusive, hoje, meia-noite, encerram as inscrições. Tá no último dia para se inscrever, né? Então, lá no link da minha bio, quem tiver interesse, vai lá, clica, tem uma página com todas as informações, porque é essa a primeira infância onde eu tenho mais trabalhado. Por quê? Porque é onde eu mais estudei e onde eu mais tenho experiência, né? Tem muitas mães de adolescentes que chegam me pedir assim, Mari, fala mais sobre adolescência e tal. Só que a minha filha mais velha tem 11 anos. Então, o que eu sei sobre adolescência ainda é a teoria. E eu não quero falar assim só sobre aquilo que eu só li. Ah, eu li num livro tal coisa, faça que vai dar certo. Mas como assim, né? Eu não apliquei, eu não vivi. Então, a fase dos 0 aos 7 anos, eu tô passando pela terceira vez. Então, eu já tô assim muito segura do que eu tô falando. Eu estou colhendo os frutos do que eu plantei lá na primeira infância. Então, para mim, tá muito tranquilo. Eu já consigo olhar com mais de uma experiência, né? Da minha vivência, dos livros, dos cursos, das formações, tudo que eu estudei a respeito e mais o que eu vejo no dia a dia, que acho que isso me dá segurança para falar como eu falo e para afirmar, olha, desse jeito funciona, desse jeito pode ser que não funcione, né? Então, mas a faixa etária é mais essa, mais de 0 a 7 anos, Sandra. Mas tem... O marido... Pode falar, perdão. Eu ia falar, tem muitas mães que veem me procurar por causa do filho mais novo, né? Inclusive, desse curso eu achei muito bacana. Teve vários depoimentos de pais que fizeram a última turma e falaram assim, Mari, eu entrei porque eu tenho um filho de 2 aninhos que tá na fase das birras, mas eu tenho um mais velho com 12 anos. E eu tô conseguindo aplicar e mudar a minha forma de conversar com o de 12 anos baseado no que eu aprendi aqui. Então, como você falou, né? Às vezes a gente avalia, nossa, eu acho que faltou isso, acho que eu poderia ter feito diferente nesse sentido aqui, e agora eu posso tentar daqui para frente, né? Não posso mudar o que passou, mas eu posso continuar a partir de agora. Então, daqui 1 ano, eu vou desejar ter começado hoje. Então, começar hoje, né? É o ponto de mudança. Quando é que vai ser a mudança? Hoje. Começa agora. Hoje. Agora. E isso é tão interessante, Mari, você falando, porque eu tenho o João Pedro com 12 anos. Ele está exatamente com essa idade. E eu me sinto muito tranquila em conversar com ele e falar os pontos que eu errei. Então, às vezes, eu chego para ele, mesmo lá, né? Eu cobrei muito. Ele, como ele é filho único, hoje eu entendo. Hoje eu compreendo, na época não compreendia, e eu tinha uma cobrança muito grande para com ele. E esses dias eu até sentei com ele e comecei a conversar. E falar, olha, a mamãe errou nesse ponto, né? Eu cobrei acima do que você podia dar naquele momento. Mas eu te peço perdão, porque eu errei. Nós somos limitados, todos nós temos as nossas imperfeições. Mas a partir de agora, eu quero que você reconheça que você é perfeito da forma que você é. Você não precisa dar o 100% em tudo. Não é assim que funciona. Porque tem coisas que a criança não gosta de fazer e tá tudo bem.
não tem problema. Mas esse bate-papo, que é um bate-papo que a gente faz, né? Ele é interessante. Por quê? O João Pedro, como pré-adolescente, eu falo que ele não é pré-adolescente. Eu falo assim, filho, você é um pré-adulto. Já falo assim para Ele ele. é muito maduro, né, Pré-adulto. Sam? Você é um pré-adulto. Mas aí, ele reflete isso para mim também. Por quê? Porque é o sinal de confiança e ele se sente mais seguro. Se eu errar, tá tudo bem. A minha mãe erra. Mas eu tenho um porto seguro se eu errar. Porque a minha mãe vai compreender que eu errei. E tá tudo bem, né? É lógico, a gente dá os limites, né, necessários. A gente ensina os princípios necessários. Mas todos nós somos falhos. Todos nós temos limites. Todos nós erramos. Sim. E o que a gente tem que fazer? Não permanecer no erro. E não se cobrar tanto, não, sabe? Porque dói, isso dói. E quando a gente tem esse princípio de eu tenho esse porto seguro, e o meu porto seguro é a confiança no meu pai e na minha mãe, porque eles vão me compreender, o caminho se torna muito mais frutuoso. Não é assim, Mari? Sim, e eu acho lindo a gente poder olhar para os nossos filhos e reconhecer, isso que você falou, acho que é fundamental, é um dos pilares da educação, eu reconhecer quando eu errei. Tem muitos pais que têm medo disso. Mari, mas eu não vou perder a autoridade, né? Porque eu tenho que manter a autoridade, e, aliás, a gente tenta conquistar isso com unhas e dentes o tempo todo, tem que me obedecer e ponto, né? Como se a gente estivesse disputando a autoridade ali com a criança. Mas quando eu reconheço, filho, me perdoa, eu fiz errado, mais do que eu voltar atrás e tentar corrigir um erro que eu fiz, eu estou ensinando para ele. É como você falou, você está dando um exemplo para a criança. De novo, nós estamos sendo exemplo, né? Esses dias, na hora de dormir, fui colocar a minha mais velha na cama, então, até tô no quarto dela aqui, né? Aqui no quarto da frente dormem as menores e aqui dorme ela, então eu coloco as pequenininhas, a gente reza, conta a historinha, dá a benção para cada uma, põe elas na cama. E aí depois eu venho aqui pro quarto da maior para dar a benção para ela e cobrir ela, né? Dar um beijinho, boa noite. E volta e meia, como eu tô sozinha com ela, rola aquela conversinha, né? Aquela coisa tipo de ter um tempinho meu e dela, só nós duas, né? E esses dias eu vim dar boa noite pra ela, ela me abraçou e falou, ai mamãe, eu sou tão feliz pela nossa família, sou tão feliz por você ser minha mãe, não sei o que, não sei o que. E bem nos dias que eu tava assim, sabe, que eu não tava conseguindo ser aquilo que eu sabia que eu precisava, sabe? Então aquilo assim, eu falei assim, filha, a mamãe sabe que a mamãe tem que melhorar algumas coisas, né? Obrigada pelo carinho, eu sei que eu preciso melhorar. De verdade, eu tô tentando me empenhar, porque eu sei que vocês merecem uma mãe que seja mais paciente, uma mãe que compreenda mais, que esteja presente quando vocês precisam. Mas eu quero que você saiba que eu tô me esforçando para isso. Eu tô tentando a cada dia melhorar. Às vezes eu não consigo, mas eu estou tentando. Então, quando eu falo isso para a criança, ela percebe, poxa, a mamãe também não é perfeita. Então, tá tudo bem se eu também não for perfeito. Porque às vezes a gente tá naquela postura, não, né? Quando o pai e a mãe perdem a paciência, não, eu fiquei irritada, mas vocês também não obedecem, vocês não fazem o que eu peço, porque essa casa é uma loucura, não sei o que, né? Fica tudo jogando a culpa nas costas da criança. Não, eu também tenho responsabilidades e eu sei disso. Eu tenho consciência que eu não sou ainda a mãe que eu gostaria de ser. E eu não tenho medo nenhum de deixar claro isso, assim como você falou, de voltar atrás e falar assim, olha, eu errei, desculpa, né? Ontem não, quando que foi esses dias? Acho que foi ontem à noite, numa situação, é que agora eu já fiz tanta live hoje, eu tô na terceira live hoje, eu não lembro quando foi que eu falei isso, não sei se foi aqui que eu falei, mas eu contei um caso que ontem à noite, na hora de dormir, a Helena perdeu a paciência e a gente se desentendeu, não foi aqui agora, né? Acho que não foi aqui que eu contei, né? Tá, foi em alguma outra live que eu falei. E aí eu acabei perdendo a paciência também. Eu falei pro meu marido, falei, amor, assume aí, que eu não vou conseguir. Eu tava cansada, esgotada, exausta já. E ele conversou com ela, levou ela pro banho, tudo e tal. E depois ela veio me pedir desculpa. Mamãe, desculpa por eu ter falado com você daquele jeito. Eu falei assim, filha, tudo bem. Desculpa a mamãe também. Eu não queria ter falado com você assim e tá tudo bem, tá? Desculpa, na próxima vez eu vou me esforçar mais para ser mais paciente, eu estava cansada e eu não quero, mas não é com você, sou eu, né? O problema está em mim, não é você o problema. Porque quando a gente reconhece isso, a gente tira um fardo dos ombros da criança.
Senão eles ficam sempre achando, nossa, eu sou o problema, eu sou aquele que fica certo. Eu vou pedir só um pouquinho aqui, eu vou voltar com essa live, mas eu quero salvar ela por causa do tempo. Tá bom? Ah, entendi. Eu vou encerrar, já volto. Pessoal, Tá, beleza. volta aqui com a gente, tá? Só vou encerrar, volto de novo. Beleza, combinado.